Questionário da lição 5, Apostasia, Fidelidade e Diligência no Ministério. Terceiro trimestre de 2015, a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Comentários da CPAD deste trimestre, pastor Erinaldo Renovato de Lima. Aqui nos vídeos nós trazemos só as respostas verdadeiras e as frases já completas. Em nosso site e outros sites também você encontra o questionário com as perguntas e as respostas verdadeiras e falsas, e também as frases para serem completadas. Então aqui tudo resolvido, vamos ver. Primeira pergunta aí dentro do texto áureo para completar. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dentro agora da verdade prática, a segunda pergunta para completar. A apostasia e a infidelidade a Deus são características marcantes dos tempos do fim. Dentro agora da parte 1, a apostasia dos homens. Pergunta número 3. Como combater a apostasia? A igreja em Éfeso estava sob o ataque de falsos mestres. Paulo não se omitiu nem se intimidou diante deles, mas com coragem e ousadia combateu os ensinos heréticos que estes disseminavam. Ele tomou todas as providências necessárias para coibir a ação maligna. Paulo foi incisivo ao advertir Timóteo para que ele doutrinasse a igreja em Éfeso, a fim de que os irmãos não viessem apostatar da fé cristã. Pergunta número 4. O que significa apostasia? Significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. Sabemos que no Antigo Testamento foram muitas as apostasias cometidas pelos israelitas. Para Deus, a apostasia é vista como um adultério espiritual. Pergunta número 5. O que é a doutrina de demônios? Dê exemplo. Os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a Igreja de Cristo. Há uma igreja na América Central cujo líder e fundador dizia ser Jesus Cristo. Esse falso Cristo faleceu há pouco tempo. Na igreja por ele fundada, um dos símbolos mais importantes é o número 666, a quem atribui perfeição e santidade, quando a palavra de Deus diz que tal número é símbolo que identifica a besta ou o anticristo. Isto é exemplo de doutrina de demônio. O líder precisa estar atento e alertar suas ovelhas quanto a essas doutrinas. Pergunta número 6. Como agem os espíritos enganadores? Os falsos mestres eram mentirosos e faziam de tudo para que os crentes da igreja em Éfeso seguissem espíritos enganadores. Sabemos que Satanás é enganador. Satanás procura de todas as formas iludir os crentes a fim de que estes abandonem a fé verdadeira. Atualmente temos visto a atuação de muitos espíritos enganadores. A internet tem contribuído para disseminar muitas heresias e enganar muitos que são fiéis ao Senhor. Uma das doutrinas malignas que se tornou comum nos tempos atuais é a desvalorização do casamento heterossexual, homem e mulher, enquanto o casamento entre homossexuais vem sendo incentivado pelos meios de comunicação. Agora dentro da parte 2, a fidelidade dos ministros. Pergunta número 7. Quem é bom ministro? Timóteo deveria dar instruções ao rebanho do Senhor, agindo como um bom ministro de Cristo. Segundo o comentário bíblico Bacon, a palavra grega traduzida por ministro, diáconos, é a mesma palavra traduzida por diáconos em 3:8. Bom ministro é aquele que serve a igreja, exortando, ensinando e discipulando suas ovelhas, pois todo crente precisa estar firmado na fé e na doutrina cristã. O bom ministro zela pela vida espiritual do rebanho do Senhor. O pastor precisa ser um estudioso da Bíblia, a fim de conhecer a sabedoria e a instrução para entender as palavras da prudência. O estudo das Escrituras conduz o pastor e as ovelhas à sabedoria em todos os aspectos da vida. Pergunta número 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Como rejeitar as fábulas profanas? As fábulas profanas e de velhas, segundo o comentário bíblico Bacon, seriam as superstições ou mitos e lendas a respeito de determinados assuntos. Paulo ensina a Timóteo que tais crendices são profanas e não edificam a igreja. Quando os crentes não são orientados a lerem a Bíblia, nem tampouco a estudarem, quase sempre se portam como meninos espirituais. Daí porque há tanto emocionalismo e modismo nos cultos. Tais pessoas, por não conhecerem a palavra e não estarem firmadas nela, acabam sendo levadas por todo o vento de doutrinas e engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Pergunta número 9. Qual a relação entre o exercício físico e a piedade? Paulo não estava desaprovando a ideia de bem-estar físico.
O que ele queria dizer para a comunidade que valorizava excessivamente os exercícios físicos e o corpo é que tais práticas, ainda que saudáveis, só serviam para esta vida. Enquanto que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso precisa ser bem cuidado. Parte número 3, a diligência no ministério. Pergunta número 10, manda estas coisas e ensina-as. Qual o ensino prescrito dado por Paulo? Era uma determinação de Paulo a Timóteo para que ele não fraquejasse na ministração da doutrina da igreja em Éfeso, visto que as heresias estavam se espalhando com certa facilidade. A exortação de Paulo é de grande valor para os dias atuais, em que, em muitas igrejas, há um desprezo pela palavra de Deus. Pergunta número 11. Como Timóteo deveria ser como exemplo dos fiéis? Timóteo era um jovem pastor com cerca de 30 a 35 anos e foi enviado para doutrinar uma igreja onde já havia anciãos ou presbíteros com mais idade. Por isso, Paulo o exorta a ser um exemplo em tudo. O pastor, não importa a idade que tenha, precisa ter consciência de que será sempre um exemplo para o seu rebanho. Por isso, precisa ter cuidado com o seu modo de falar, agir e até de se vestir. Pergunta número 12. Qual o cuidado que o ministro deve ter com o aprendizado? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Um ministro do Evangelho precisa estar constantemente estudando e aprendendo que possa exortar e ensinar a igreja. Infelizmente, há pastores que nunca leram a Bíblia toda. Além da Bíblia, é preciso ler outros livros que vão edificar o pastor e contribuir para a edificação da igreja. É importante também ressaltar que neste versículo o vocábulo ensinar tem o sentido de instruir doutrinariamente na verdade. Todavia, para ensinar, o líder precisa gostar de aprender. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 13 para completar. Temos que ter cuidado, pois atualmente muitos estão apostatando da fé e se deixando levar por doutrinas de homens e de demônios. Para combater os falsos ensinos, o pastor deve conhecer a palavra de Deus e ensiná-la ao rebanho. O pastor e seus auxiliares precisam conhecer as doutrinas bíblicas a fim de que possam ensinar a sã doutrina. Que o Senhor guarde os ministros e as igrejas dos ataques do maligno, da apostasia nesses últimos tempos que antecedem a vinda de Jesus. Glória a Deus, aleluia.